Jesus Cristo, estamos no período da Quaresma e celebramos o segundo domingo da Quaresma. Daqui a 33 dias já será a Páscoa. Queremos, neste tempo especial, nos preparar de coração para a celebração da vitória da vida sobre a morte. O tempo de Quaresma quer também nos confrontar com a dura realidade em que vivemos. A cruz nos lembra de todo o sofrimento de Jesus Cristo, perseguição e morte que ele enfrentou para anunciar o reino de Deus. E este reino foi instaurado entre nós. E a palavra que nos acolhe de João 3,16, neste segundo domingo da Quaresma, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos celebrar, não em nosso nome, mas sim em nome do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos cantar e ouvir a canção Eu Quero Ser Senhor Amado. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, fazem-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, fazei-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Convido-te a um momento de oração. Oremos. Deus de amor e bondade, somos pessoas agradecidas por podermos celebrar em nossos lares e ter este momento de fortalecimento na fé. Agradecidos e agradecidas, invocamos o teu santo nome neste momento. Tu nos permites sair da rotina do dia a dia e transforma-nos através da tua palavra. Obrigada por podermos refletir que a tua palavra neste tempo de Quaresma, mais uma vez, nos lembre do teu sofrimento, morte e ressurreição por nós. Sê presente em nosso meio e abençoa a nossa celebração quaresmal. Dá que o agir do teu Espírito Santo nos abençoe em tua presença. Por Jesus Cristo, oramos e juntas dizemos amém. Queremos nos preparar para ouvir a leitura do Evangelho de Marcos 8, 31 a 38, cantando A Tua Palavra é Semente. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza.
Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me apanhe. Pois quem põe os próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, terá também vergonha dessa pessoa. Até aqui, palavras do Senhor. A tua palavra é semente, e tu és o semeador. O mundo inteiro é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra é o amor, meditando num certo dia. A tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é o amor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, contigo, minha irmã. Estamos num período muito importante na vida da fé cristã. Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo de silenciar, tempo de perceber o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Quando observamos o Evangelho, percebemos que Jesus está anunciando a sua morte aos discípulos. Ele que dá-se por nós. Mas nos dias em que vivemos, percebemos cada vez mais que as pessoas preocupam-se consigo mesmas. A grande individualidade. E a pandemia parece que veio para fortalecer mais ainda, de certa forma, isto. É um salve-se quem puder. É cada um por si e Deus por todos. Ou ainda, quem pode mais, chora menos, e assim por diante. O Evangelho nos relata que Pedro está, de certa forma, querendo se sobressair. Pedro quer ser mais esperto do que os outros e quer dar um jeito em relação ao que Jesus estava dizendo. Jesus havia ensinado aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas,
fosse morto e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Jesus fala isso de si mesmo, do seu ministério. Mas o que Pedro fez? Pedro retira Jesus, chama-o ao lado e o questiona. Mas Jesus respondeu assim: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens? Para Jesus, a atitude de Pedro deveria ser repreendida, pois para o verdadeiro discípulo deve haver um comprometimento, assim como o Mestre Jesus Cristo ensinou e o fez. Para seguir Jesus, há uma necessidade. E isto nós lemos nos versículos 34 e 35. Jesus nos deixa algo para podermos segui-lo. E diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Com estes 2 versículos, Jesus dá uma resposta a Pedro e também nos faz um convite. E o convite é para segui-lo. O convite é para ser um discípulo e uma discípula. Mas eu te pergunto, é fácil ser um discípulo e uma discípula de Jesus? É fácil abrir mão de muitas coisas às quais somos apegados e apegadas? Pois bem, a pessoa que se torna discípula deve estar disposta a carregar a cruz, não fugir dela, como Pedro sugeriu. E tomar a cruz é sinônimo de discipulado, de testemunho do Evangelho. A pessoa que coloca-se a serviço do reino de Deus faz uma escolha, e esta escolha é para a vida que é transformada e que segue o caminho de Cristo. É converter-se ao Evangelho vivo, pois a fé é seguir e viver o que Cristo nos ensina, promovendo assim sinais do reino de Deus. Mas na época de Jesus, os discípulos viviam em comunhão com Deus que deu-se encarnando-se em Jesus. Hoje não temos esta possibilidade. Jesus foi crucificado, ele morreu e deu a vida por nós. E como o temos hoje em nosso meio? Pela ação do Espírito Santo. Seguimos Jesus porque Deus o ressuscitou e não nos deixou sós. Enviou-nos o Espírito Santo, que até hoje nos anima e nos impulsiona a servir no reino de Deus. Por isso, nós recebemos os dons que nos dão forças para seguirmos e perseverarmos nesta proposta. Queridos irmãos e queridas irmãs, o caminho que Jesus faz neste tempo da paixão de Cristo, neste tempo da Quaresma, não é um caminho fácil. O caminho da paixão, o caminho da cruz, o caminho de Jesus é um caminho que não é fácil de se trilhar. Por isso, a cruz tem um significado especial na minha e na tua vida. A cruz de Cristo também quer nos trazer a seguir Jesus e quer nos transformar. Assim, nos relata uma pequena história do livro Palavras que Inspiram. E esta história nos fala a respeito do sentido da cruz.
A netinha do senhor José tem mais ou menos 6 anos de idade. Sempre que o senhor José tem um machucado, ele pede à menina, choramingando, que ela faça um curativo e que o realize com carinho e cuidado. Recentemente, ele arranhou o braço e mostrou seu ferimento à menina. E ela, mais uma vez, mostrou-se zelosa, trazendo os elementos indispensáveis para cuidar do avô. Trouxe algodão, esparadrapo e um antisséptico. A netinha garantiu que o avô tivesse todos os cuidados nos seus arranhões. Ela disse ainda muitas palavras carinhosas, fórmula usada pelos pais dela também. Feito o curativo, a menina colocou esparadrapo de tal forma que apareceu a imagem de uma cruz. Então, o avô perguntou a ela sobre isso. Minha neta, por que você colocou o esparadrapo em forma de cruz? Então, a menina imediatamente, com convicção, respondeu: é bem simples, vovô. É porque Deus vai te curar. Vejam só, uma menina de 6 anos faz a relação entre a cruz e o poder de quem a providenciou. Olhando para a cruz, podemos reconhecer todo o sacrifício de Jesus em nosso favor. Jesus que sacrificou-se e que deu a vida para nos salvar. Por isso, a nossa fé de discípulo e discípula deve ser uma fé simples e ativa, a exemplo desta criança. Que possamos colocar tudo diante de Deus, diante da cruz de Jesus Cristo, que dá vida para nos salvar. Coloquemos aos pés da cruz as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas inquietações e preocupações, na certeza de que Deus vai curar os nossos ferimentos e os nossos corações. Amém. Quero convidar-te a cantarmos e ouvirmos a canção Quão Bondoso Amigo é Cristo. Queremos colocar os nossos motivos diante de Deus em oração. Que você possa colocar todos os seus pedidos. Lembramos das pessoas que estão doentes, das pessoas enlutadas, de todas aquelas situações que queremos interceder diante de Deus. Oremos. Deus de bondade e amor, Tu que caminhas conosco a cada dia de nossa vida,
especialmente neste tempo de Quaresma. Nos dê a certeza da ressurreição e ajuda-nos a crer e confiar mais em Ti e em Tua palavra. Dá que possamos permanecer unidos e unidas a Ti, mesmo em dias em que há tanta fragilidade em relação à vida, em que as pessoas estão emocionalmente abaladas, em que tenhamos que estar cada vez mais reclusos e reclusas em nossos lares, como forma de proteção e cuidado em tempos de pandemia. Ó Deus, somos desafiados a nos reinventar de novo em nosso trabalho e também nas formas de cuidado e proteção pela vida. Ó Deus, que tenhamos paciência, sabedoria e amor para cuidar das pessoas que amamos, para trabalhar, para zelar pelos familiares, amigos e amigas. Oramos, ó Deus, pela nossa paróquia em Ceará, pelas comunidades de fé, pelo nosso sínodo, pela nossa igreja, para que sigamos firmes e confiantes no testemunho de fé. Assim, ó Deus, que possamos, a exemplo da mensagem de hoje, caminhar firmes no discipulado. Ó Deus, que possamos espalhar o Teu Evangelho, que promove a vida e sinais do reino de Deus por onde quer que formos. Deus amado, faça com que também, mesmo distantes, não percamos a comunhão contigo, que sejamos fortalecidos e fortalecidas em ações solidárias. Oramos pelas pessoas que estão entristecidas, famílias enlutadas, para que creiam na Tua ressurreição e tenham as esperanças renovadas. Também oramos por todas as pessoas que encontram-se acamadas nos hospitais, pelas pessoas doentes em seus lares, para que Tu, ó Deus, cuide com Tua bondosa mão e restabeleça a saúde, conforme Teu agrado. Também oramos pelas pessoas que cuidam dos idosos e idosas em tantos lares. Ó Deus, pelas nossas crianças que ficam em casa para que sejam amadas e bem cuidadas. Também, ó Deus, ajuda para que nós sejamos amáveis uns para com os outros. Proteja, ó Deus, aqueles que trabalham no enfrentamento ao coronavírus. E também anima-os a seguirem firmes. Tudo mais, ó Deus amado, que temos em pensamentos e em corações, entregamos a Ti na certeza de que Tu nos escutas. E oramos como Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos lembrar o aviso de que no dia 17 tivemos reunião da diretoria da paróquia de Ceará e ficou decidido que as atividades presenciais estão suspensas durante o mês, de fevereiro e também o mês de março. Então nós queremos que os membros compreendam, tenham paciência e que, em caso de necessidade, procurem as diretorias de suas comunidades e também podem estar entrando em contato telefônico comigo. Assim, queremos receber a bênção do nosso Deus. Em seu lar, se quiser estender a sua mão e deixá-la aberta para receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.
um abençoado tempo de quaresma a cada um e a cada uma de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.